Ângela diz que Yolanda lhe contou que Aníbal trabalhava para algumas galerias de arte. Mirtes pede a Júlio para não brigarem mais, pois eles tiveram uma história de amor no passado e quer que levem tudo na boa. Mirtes diz a Júlio que se ele quer guardar silêncio, pode relembrá-lo do quanto se amaram. Flávia vê os dois muito próximos. Júlio diz a Mirtes que ela quer seduzi-lo para ele ficar calado. Ele diz que ela é a mesma calculista de sempre e não quer que ela se aproxime dele. Ed volta ao hospital com Ângela para começar com os estágios. Ângela está animada. Ângela aconselha Ed a se aproximar de Oscar e que não perca a chance de conhecê-lo. Nélida também aconselha Oscar. O investigador Benjamin descobre que Aníbal trabalhou com Mirtes na galeria da pilantra. Seu empregado diz que isso explica muitas coisas, ainda mais por Mirtes e Aníbal terem entrado juntos no apartamento de Sandro. Dário passeia com Estrelinha. Ed não vê a hora de adotar a pequenina. Dário diz a Estrelinha que ela precisa comer bem para ficar forte durante o tratamento. Luz chega com Guigo ali. Estrelinha sairá do hospital logo logo. Guigo fará outra operação. Eles decidem apostar uma corrida, mas os médicos impedem. Flávia diz a Júlio que pediu tempo a ele e ele já foi atrás da Mirtes. Júlio diz que não foi totalmente sincero com ela e teve um romance com Mirtes há muitos anos atrás. Flávia fica chocada. Ele diz que Mirtes não significa nada para ele e pede perdão por ter escondido isso dela. Flávia se enfurece. Júlio diz que está apaixonado por ela. O inspetor Benjamin pergunta a Mirtes por que ela entrou no apartamento de Leonardo na noite que Sandro morreu. Mirtes diz que não esteve lá e devem tê-la confundido com a doutora Flávia Altamirano, pois essa golpista andava com seu marido. Benjamin diz que vizinhos do edifício dizem que viram ela entrar lá com Aníbal. A bruxa diz que não conhece aquele cara. Benjamin acha estranho e mostra uma foto de Mirtes com Aníbal e pede que deixem revistar a galeria dela. Mirtes não permite e diz que escondeu sua relação autoral com Aníbal quando soube que ele era traficante de mulheres, para não prejudicar o seu negócio. Ela nega todas as acusações do investigador. Nélida e Ângela fazem Oscar e Ed se encontrarem no hospital. Ed pede o telefone dele e o convida para jantar. Cândida chega ao escritório de Álvaro. Cândida diz que eles ainda têm coisas para resolver. Adela está preparando o almoço. Adela diz a Clarinha que uns dias depois do casamento de Léo, viu Mirtes saindo do quarto de Geraldo e acha que eles têm algo. Clarinha pergunta por que isso a machuca. Adela diz que é porque Geraldo e Beatriz tiveram uma linda história de amor, bonita, e não faz tanto tempo que Beatriz se foi. Clarinha pergunta se Adela está apaixonada por Geraldo. Geraldo escuta tudo. Adela fica sem graça ao vê-lo ali. Geraldo pergunta a Clarinha o que ela disse. Ela diz que não foi nada e pede que ele não ligue para as bobeiras que ela diz. Adela fica nervosa. Geraldo pergunta a Adela se é verdade. Adela diz a Geraldo que estava desatenta e Clarinha sempre faz brincadeiras. Geraldo pergunta se é verdade o que Clarinha disse, que sente algo por ele. Adela diz que seria incapaz, mesmo ele sendo bonito. Ed diz a Ângela que agora sim, ela o surpreendeu. Ele diz que vai sair para jantar com Oscar. Ed diz que Estrelinha vai estar sendo muito bem atendida com o Dr. Santillana. Ângela concorda. Ela diz que sente muita falta de Léo. Leonardo chega ali e pergunta como eles estão. Ângela fica feliz ao revê-lo. Adela revela a Geraldo que é verdade e fala que é uma brincadeira de Clarinha. Ele pergunta se ela tem certeza. Ela diz que sim e que o que sente por ele é muita admiração, respeito e nada mais. Ele agradece pelo esclarecimento dela. Adela se chama de tonta. Leonardo diz a Ângela que está de volta. Ângela diz que queria falar com ele. A mocinha diz que queria falar de algo pessoal, mas ele não precisa saber e nem quer saber. Léo diz que está no momento da vida que gostaria de aproveitar seu trabalho e seu casamento, pois passou momentos incríveis na sua lua de mel. Ângela deseja que ele seja muito feliz e decide sair. Léo pede que ela espere, pois precisam conversar de trabalho. Ele pede que ela passe no escritório após terminar de fazer as coisas. Álvaro pede que Cândida vá embora. Cândida diz que então é um segredo. Ela diz que ele já é um homem lindo. Cândida elogia o escritório dele. Ele diz que é um simples empregado. Ela não acredita e pede para falarem deles. Cândida ameaça fazer um escândalo. Ele amansa.
Samantha pergunta ao seu advogado se investigou a documentação da casa da sua mãe. Ele diz que sim e que investigou a última vontade de Beatriz e ela deixou uma carta e o testamento, mas a modificação nunca aconteceu no testamento. Por isso, Samantha é dona da mansão e das ações de Beatriz. O advogado diz a Samantha que ela é a acionista majoritária do Grupo Vega. A cobra fica feliz. Ângela dá para Léo um relatório dos pacientes da fundação. Ângela sente uma dor. Léo ajuda ela a se sentar. Ele toca na barriga dela. Salma chega ali e pergunta o que está acontecendo. Álvaro pergunta a Cândida quanto quer para ficar calada. Cândida diz que não quer dinheiro e quer ver Clarinha. Álvaro diz que nunca vai permitir isso. Cândida pede que ele aguente as consequências, porque vai falar do passado e contar tudo para ela. Álvaro pergunta por que ela quer falar com Clarinha. Cândida diz que quer se despedir porque está morrendo. Léo diz a Salma que só estava revisando Ângela, que sentiu uma dor. Salma diz a Léo que isso não vai funcionar. A bruxa tem uma crise de ciúmes e diz a Léo que ele mencionou o nome de Ângela na lua de mel, na cama, e agora está tocando a barriga dela. Salma pede que ele troque Ângela de área, pois é a esposa dele. Léo diz que não pode cometer injustiças por motivos pessoais. Ela pede seu lugar como esposa dele. Adela entrega para Geraldo a maleta dele e uma comidinha que preparou. Ele agradece. Samantha está surpresa por ter mais ações que seu pai no consórcio. Ela pede que o advogado mexa no testamento, mas em sigilo, pois sua relação com seu pai não esteve muito bem ultimamente. Salma vai atrás de Ângela e pede que ela deixe de provocar Leonardo com essas manhas. Ângela diz que a única manhosa ali é ela. Ângela pede que Salma saia da sua frente. Salma diz a Ângela que soube que ela tentou impedir seu casamento. Ângela diz que por isso ela mandou um convite com o endereço errado. Salma diz a Ângela que por mais que ela esteja na universidade e seja inteligente, no fundo, é uma caipira estúpida. Ângela dá um tapa na desgraçada. Salma tenta bater nela, mas Ângela não deixa. Salma diz que já ganhou o Léo e está nas suas mãos. Ângela diz a Salma que ela só enganou. Salma diz a Ângela que Léo escolheu ela e é seu marido. Salma diz a Ângela que se ela revelar a verdade, ela vai conhecê-la. Ângela pede que ela não a ameace. Nélida encontra Ângela. Nélida consola a amiga. Álvaro fica triste ao saber que Cândida está nas últimas. Ela está em fase terminal e tem pouco tempo de vida. Salma diz a Álvaro que encontrou Ângela e Leonardo juntos e ele estava tocando o ventre dela. Salma pede que Álvaro mude Ângela de área. Álvaro diz que Ângela quer estar ali e só quer ajudar as pessoas e construir uma clínica em Real do Mar. Salma diz que se Ângela fosse embora para longe, resolveria todos os problemas deles. Álvaro diz que não pode enganar Ângela com o sonho dela. Ângela diz a Élida que Salma é uma pessoa muito mal e por causa dela se separou de Leonardo. Nélida aconselha Ângela a não intervir entre Léo e Salma e que siga em frente, com sonhos e estudos. Duarte diz a Júlio para não criar ilusões com Flávia e só está aconselhando ele. Adela revela a Ângela que está apaixonada por Geraldo e ele quase descobriu. Ângela fica surpresa. Ângela pergunta à mãe por que não disse a Geraldo isso. Ela diz que não disse porque sentiu vergonha e é uma tonta. E eles também são de mundos diferentes. Álvaro quer pegar um bom dinheiro da empresa, mas o advogado diz que é muito dinheiro e todos podem perceber o desvio e acusá-lo de desfalque. Álvaro tem um bom plano para tudo. Samantha e Oscar observam Álvaro com cara e Sammy se pergunta o que Álvaro está tramando desta vez. Álvaro diz a seu advogado que quer pegar aquele dinheiro do hospital para se prevenir, pois as coisas com Samantha vão de mal a pior. Samantha chega ali. Ela cumprimenta o advogado de Álvaro. Leonardo revela a Duarte que ele está com esclerose múltipla após os exames que fizeram. Duarte fica chocado e se nega a acreditar no diagnóstico. Ele ofende Leonardo e sai do consultório. Ângela chega ali e pergunta a Léo o que aconteceu. Ângela diz a Léo que a cirurgia de Guigo já vai começar e chamaram ele para assistir na sala de cirurgia. Léo diz que logo irá para lá e espera que ela também assista. Luz está com medo. Pablo diz que está ali e sempre estará com ela porque a ama.
Luz está preocupada com a cirurgia de Guilherme. Pablo tranquiliza ela e eles se beijam. Félix vê os dois aos beijos e puxa Luz pelos cabelos. Pablo empurra o magrelo horroroso e pede que ele solte ela. O nojento surta de ciúmes. Ele diz que queria ver como estava a operação e viu aquela vadia beijando aquele cara. A enfermeira pede que ele saia dali, senão vai chamar a polícia. O amigo de Félix o acalma e eles saem. Luz abraça Pablo.